Você vai trabalhar a vida inteira e não vai ser promovido. Você vai trabalhar toda a sua vida e não vai mudar de classe. Você vai trabalhar suando muito, dando o seu gás, vestindo a camisa, suando a camisa da empresa e mesmo assim você não vai alcançar coisas que determinadas pessoas vão alcançar sem nem precisar de tanto suor assim. Isso porque o mérito é um elemento, no máximo, discursivo, mas não necessariamente o mérito faz parte de como funcionam as relações dentro do mercado de trabalho. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência e falo nesse perfil sobre teoria social, sobre cotidiano e vou falar nesse vídeo sobre as relações entre meritocracia e racismo, tomando como base o magnífico livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Tudo bem? A Cida Bento é uma psicóloga brasileira, doutora pela USP, e ela tem esse livro maravilhoso que o que mais vai me interessar nesse momento é falar sobre a relação entre racismo e meritocracia, de tal maneira que a gente pode até extrapolar um pouco do racismo e entender como a meritocracia, na sua base, no seu fundinho, não faz sentido na realidade concreta. Inicialmente, para introduzir essa conversa, vale dizer que nos trabalhos da Cida Bento, ela entende que uma supremacia branca se reproduz no ambiente de trabalho, nas instituições, sejam públicas ou privadas, na medida em que os cargos de liderança eles tendem a ser entregues para pessoas brancas e, ao mesmo tempo, o corpo de funcionários dessas empresas, e principalmente em setores que são mais nobres, tendem a evitar, esses postos de trabalho tendem a evitar a participação de pessoas negras. Nisso se forma uma certa supremacia branca, como eu disse, e que ela entende que funciona a partir de um pacto narcísico branco, um pacto da branquitude. Ou seja, a partir de determinados processos, determinadas formas de reprodução das estruturas sociais que acontecem dentro das instituições privadas e públicas, que quando elas acontecem, a tendência é que você perceba, você note que é uma forma de excluir pessoas negras, pessoas que não sejam brancas no fundo, dos cargos que têm maior poder decisório e ao mesmo tempo, isso acontece de um jeito que não necessariamente é consciente ou intencional, mas que quando ele acontece se percebe materialmente ele acontecendo, mas que ele não necessariamente vem de uma reunião às 5 da manhã dos brancos que pretendem, através de planos meticulosos, retirar um ou outro funcionário negro da disputa por uma boa posição. Ela vai compreender isso como algo que faz parte de diversos processos sociais dentro do trabalho, mas também fora do trabalho, né? E a gente vai falar sobre isso. Isso porque, vai dizer a autora, se constrói uma história das instituições e uma história da própria sociedade em que as contribuições negras tendem a ser invisibilizadas. E, ao mesmo tempo, dentro das instituições, há regulamentações, processos legitimados, processos de escolha de funcionários, processos de escolha de promoção, que tendem a tornar uniformes, homogêneos, né? Não só a maneira como a empresa atua, como a instituição atua, mas também o tipo de sujeito que ocupa os cargos, principalmente aqueles que são cargos de liderança, que são cargos mais importantes para fazer funcionar os diferentes processos de tomada de decisão dentro de uma empresa. Esse pacto funciona como uma forma de manutenção do racismo que atravessou toda a formação do Brasil. Ou seja, se o racismo é crime, se a escravização foi abolida, se legalmente não há elementos que permitem uma certa forma de dominação entre cor, entre raça, na ordem social existem processos que atuam dentro de uma certa legitimidade e que eles, por sua vez, cortam, separam a sociedade entre brancos e negros de tal maneira que nessa separação a relação de dominação de brancos sobre negros tende a permanecer, quase como numa estratégia sem um estrategista. E num golpe discursivo, o discurso da meritocracia é uma das formas de legitimar, de conseguir fazer valer
a ideia de que se não há negros ocupando boas posições é porque eles não conseguem, é porque eles não são capazes. É porque eles simplesmente não se esforçaram o bastante para conseguir ocupar um cargo específico. Não conseguiram fazer de si um capital humano adequado para ocupar um cargo específico no mercado de trabalho. E para falar sobre a meritocracia, é necessário falar sobre o sujeito neoliberal, que seria um sujeito que tem relações com as outras pessoas, com instituições, que são relações meramente voluntaristas. Ou seja, é uma relação porque eu quero que ela aconteça, porque eu tenho consciência de como ela vai acontecer, ou no limite são relações por repressão, relações que eu tenho com pessoas ou relações com instituições porque eu preciso ter. Esse sujeito voluntarista, esse sujeito que é centrado na sua própria vida, ele tende a ser um empresário de si, como vai dizer Michel Foucault no Nascimento da Biopolítica. E esse empresário de si direciona suas relações para a satisfação de desejos específicos. O consumo, para o Homo economicus, para esse sujeito neoliberal, que é chamado de Homo economicus pelo Foucault, ele se faz enquanto produção. O consumo é uma forma de produzir. Produzir o quê? Produzir satisfação no próprio corpo. A concepção do Homo economicus é de que ele é o seu próprio capital. Isso é uma mudança interessante. Este Homo economicus, quando ele trabalha, o salário que ele recebe não é o valor do trabalho. O salário que ele recebe é a renda, que seria o valor do seu capital humano. Seria a maneira de valorizar o seu capital humano. A noção de capital humano nasce muito nessa neoliberalização do mercado de trabalho, transformando cada trabalhador em um competidor de outro trabalhador, aprofundando isso, né, que já existia antes do neoliberalismo. E esse Homo economicus, por sua vez, ele acaba competindo no mercado de trabalho com outros Homo econômicos, com outros capitais humanos, numa competição que majoritariamente é uma competição, quando a gente pensa num mercado de trabalho que dá um salário digno, que dá condições dignas de trabalho, é uma competição entre brancos. É importante entender que esse Homo economicus, que é um capital humano, ele é visto sob duas perspectivas, né? O capital humano é aquilo que ou é aprendido durante a vida, ou é aquilo que é inato ao sujeito. E essa parte do inatismo é muito interessante. O Michel Foucault deixa para lá a questão do racismo. Vivendo na Europa, ele coloca para jogo uma questão de um controle genético, ele coloca para jogo uma questão de pessoas que têm uma genética favorável, que vão acabar tendo que se relacionar, que vão acabar se encontrando e se relacionando para ter filhos com alto capital humano, com alto capital que funcione para o mercado. Isso é uma questão que estava colocado à época, era uma questão da genética, do controle de natalidade, do controle da prole que estava sendo colocado à época. Mas no Brasil eu acho que é necessário fincar os dois pés em como esse inatismo não tem só a ver com uma boa genética para o trabalho e, portanto, uma genética que permite não adoecer tanto e faltar no trabalho, por exemplo. Mas que no Brasil isso tem a ver com a cor da pele realmente. Porque o Brasil é extremamente racista. E eu diria que até mesmo a Europa, talvez isso tenha sido um furo do Michel Foucault. E nessa consideração inata do capital humano, o que a gente percebe é que se faz um campo de legitimidade de competição de brancos contra brancos, na medida em que são iguais. E essa competição é ilegítima e é impedida quando é de negros contra brancos. Eu havia falado de uma estratégia de poder e eu acho importante só dar um pitaco e eu vou tentar simplificar isso para falar de um jeito mais rápido. Para o Michel Foucault, estratégia de poder, ela é uma coisa que não tem um sujeito estrategista, não tem uma pessoa que pensou nessa estratégia. Ela é a resultante das micro-relações de poder que existem no corpo social, seja num grupo específico, seja em partes específicas, seja no corpo social como um todo, seja na sociedade como um todo. E é importante dizer que nessas micro-relações você vai ter intencionalidade entre os indivíduos. O que eu quero dizer é, os indivíduos eles vão fazer estratégias para tentar alcançar seus objetivos e tentar exercer poder. Eles vão, por exemplo, um chefe que quer ser promovido para diretor,
né, um gerente que quer ser diretor, ele vai exercer poder sobre os seus funcionários da sua equipe para tentar alcançar de tal maneira um lugar específico, um resultado específico em que ele possa ser promovido para ser diretor, por exemplo. Mas essa intencionalidade que existe na micro-relação, ela não dá conta de explicar aquilo que a gente vê no macro, aquilo que a gente vê se afastando um pouco, aquilo que a gente vê como uma resultante de diversas relações de poder em que a gente olha e vê regularidades. Essa resultante, como eu disse, é o resultado de todas essas micro-relações de poder. E aí, assim, o Michel Foucault, por exemplo, vai falar de um poder disciplinar. Poder disciplinar não é um pai que sobre o filho exerce um poder sobre seu corpo, mas é o fato de que no corpo social há diversas instituições, inclusive a familiar, que trabalham através de técnicas para disciplinamento individual dos corpos. Olhando no macro, se percebe isso. Ao se perceber isso, se entende que não tem uma pessoa que está pensando essa estratégia, mas que ela é um resultado das próprias relações sociais. É um resultado da maneira, do sentido próprio que se dá às relações de poder em sociedade. Tudo bem? E aqui eu volto para a relação entre meritocracia e racismo, né? Porque é muito importante, na minha opinião, que se compreenda que a meritocracia, ela não vai acontecer num momento imaginário em que todas as pessoas têm as mesmas condições de saída, né? Todas elas têm condições socioeconômicas que lhe dão possibilidade de ter a sua potência maximizada. E ela não vai acontecer nesse mundo imaginário também em que todas as oportunidades estão abertas para todos, né? Ou seja, normalmente se diz que a meritocracia aconteceria se todo mundo tivesse condições de ter estudos legais, uma boa vida, condições socioeconômicas interessantes e ao mesmo tempo que os cargos estivessem à disposição para que todos pudessem ter a oportunidade de concorrer a esses cargos. Isso já é uma ideia liberal. Isso ainda é uma ideia mítica de funcionamento social, porque tem um terceiro elemento. A meritocracia só existiria num mundo imaginário em que todos os sujeitos fossem iguais. E aqui a gente está falando de tipo de sujeito, ou seja, o sujeito interiorano versus o sujeito citadino, o sujeito branco e o sujeito negro, o sujeito hétero e o sujeito homossexual. E por que eu estou fazendo essas divisões e estou falando isso? Porque a depender do tipo de sujeito que você é enquadrado dentro das dinâmicas sociais, a depender do tipo de sujeito que se é, você terá relações diferentes com os próprios processos de educação, você terá relações diferentes com as condições socioeconômicas que você nasceu. E você terá uma relação diferente com as próprias oportunidades de vagas, de cargos que estão disponíveis para serem alcançadas. Eu vou até usar um pouco da linguagem do Pierre Bourdieu e vou falar de um jeito aqui que eu acho que fica também simples de entender, que é o seguinte: a depender do tipo de sujeito que você é, e a gente pode pensar brancos e negros, a gente pode pensar assim, homens, mulheres. A depender do tipo de sujeito que se é, você vai ocupar, mesmo ocupando, né, a mesma posição social, a sua trajetória social, ela vai ser munida de experiências diferentes dentro da sociedade. Então, se você é um branco ou um negro que nasceu na classe média alta, cara, muito provavelmente as experiências vão ser diferentes. Muito provavelmente a maneira de se lidar com o processo educacional, com o processo familiar, vai ser tudo diferente. Isso já mata uma tal meritocracia. E mesmo que ocupem a mesma posição social depois de adultos, ou seja, depois de adulto, brancos e negros conseguem atingir uma posição social com um capital econômico, um salário, por exemplo, reduzindo aqui um salário específico, vivendo num bairro legal, mesmo assim, a trajetória para se chegar até isso, de uma pessoa negra e de uma pessoa branca, são trajetórias completamente diferentes, que têm uma relação direta em como essas pessoas, seja negra, seja branca, vão absorver o senso prático de como viver a vida, de como viver dentro de um campo social específico, de como se relacionar com as outras pessoas e de como perceber a sua própria legitimidade dentro do espaço social. E isso mata qualquer ideia de meritocracia e isso demonstra como meritocracia é um mito.
Porque no fundo, e falando grosso modo, meritocracia de verdade, ela só existe entre brancos de classe média alta ou alta que de repente trabalham no mercado financeiro na Faria Lima. E no fim, o discurso da meritocracia é uma das maneiras de responsabilizar os indivíduos pela sua própria trajetória, tirando de jogo determinados cortes que eles estão na própria base das condições de vida e que eles estão na própria base de reconhecimento entre sujeitos. Por exemplo, tirando de jogo o racismo. E isso dentro de uma perspectiva racional, né? Ou seja, de uma perspectiva que é racional bastante para ser difícil de nós, enquanto funcionários de uma empresa, até mesmo questionarmos como que ela funciona. Fica difícil da gente ter legitimidade ao questionar essas coisas que são assim muito aparentes, né? Só tem branco sendo gerente, só tem homem branco conservadorzão sendo gerente. Por que tá assim? Porque a resposta da meritocracia é: está assim porque eles merecem, porque eles têm mais estudo, porque eles são pessoas mais preparadas. Eu acho interessante trazer aqui, inclusive, uma outra noção do Michel Foucault, que é de dispositivo. E eu acho que vai fazer sentido para a gente entender isso. Porque o que eu quero dizer é que essa meritocracia, ela não é só uma ideologia, ela não é só uma falsa consciência, ela não é... Enfim, não se trata só de algo que está, de certa forma, dominando as ideias das pessoas. A meritocracia, ela trabalha enquanto um dispositivo. Para o Michel Foucault, dispositivo acontece quando relações de poder e relações de saber se entrelaçam produzindo sujeitos. A meritocracia produz o sujeito que é responsável por si próprio e que se culpa por não conseguir alcançar determinadas posições, que não tem armas para conseguir denunciar o preconceito flagrante que existe através de um processo meritocrático de promoção de pessoas, e produz também aquele sujeito branco que muito provavelmente teve uma vida relativamente fácil e que ocupa posições de destaque, realmente se sentindo merecedor, realmente se sentindo como aquele que precisa estar lá e, de certa forma, sendo reconhecido como merecedor pelos pares. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas o que acontece aqui é que este dispositivo, ele valoriza mais a posição ocupada, ou seja, valoriza mais o sujeito que ele é o gerente, e ele é gerente, portanto, por mérito, do que exatamente a trajetória social para se alcançar essa posição. O que eu quero dizer com isso, né? A gente esquece o fato de que, simplesmente por ser brancos negros, pobres ricos, adequados inadequados, simplesmente por isso, se tem uma trajetória mais fácil para conseguir chegar até determinadas posições. E isso é um problema que está enraizado na nossa sociedade. É interessante pensar que para determinados cargos, as pessoas elas costumam dominar uma série de códigos de ambiente de trabalho, jeito de falar, jeito de se portar, coisas que geralmente só tem acesso a alguém que pode socializar com estas pessoas de altos cargos. E aí, vamos ser simples aqui, vamos ser direto? Os filhos de gerentes, os filhos de diretores, os amigos de diretores, os amigos de gerentes, que são diretamente incluídos no dia a dia dos gerentes, dos diretores. E quando esse tipo de sociabilidade é negada a determinada parcela da população, a determinada parcela de funcionários, se é negado também a possibilidade de adquirir esse jeito de ser de gerente, esse hábitos corporativo. E eu considero que implicitamente a crítica da Cida Bento não é exatamente de uma dificuldade de pessoas negras de alcançarem posições de destaque ou de comando, mas é na impossibilidade, no miolo do sistema capitalista que depende do racismo, de você ter de fato uma competição justa entre brancos e negros, pensando num jeito macro. De você ter, de fato, a possibilidade de se ter um corpo social que é múltiplo e que multiplamente disputa posições dentro do mercado de trabalho. O capitalismo por si só, então, portanto, carrega consigo racismo
e por si só torna impossível tal tipo de competição que só na imaginação de liberal é justa. E resumindo, né, o Pacto da Branquitude, ele é uma estratégia que consegue fazer com que pessoas brancas, através de uma cumplicidade, seja ela consciente ou não, permaneçam em posições de destaque, em posições de tomada de decisão, em posições de comando e permaneçam nos lugares que as permite reproduzir este mesmo racismo sem precisar incorrer ao crime, à injúria, sem precisar ter um sistema escravagista, dentro de uma ordem social liberal, manter corrente uma forma de dominação por raça, por cor. Tudo bem, minha gente? Eu agradeço você que viu o vídeo até o fim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me ajuda demais e até a próxima.